Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Neste dia de finados, muitos de nós ficamos refletindo a respeito da ausência do ente querido, que muito nos marcou em nossa existência. Há pouco tempo, uma amiga desesperou-se porque seu esposo desencarnou e, segundo ela, fora do tempo. Ou seja, não era, no seu entendimento, a época dele desencarnar. Conversando com ela a respeito da justiça divina, disse-lhe que Deus, ele é manifesto e ele não permite que caia uma folha da árvore sem que ele o queira. Ainda que seu esposo tenha sido vítima de uma suposta negligência e que desencarnara, com certeza, esta aflição, se não encontra sua causa nesta existência, só pode ser de existências anteriores. E ela desesperou-se. Ela chegou a pensar em desistir da vida, sendo ela mãe de 2 filhos e avó de 2 netos, ainda crianças. Pedi-lhe que refletisse a respeito de Jesus, dos seus sofrimentos na cruz, porque o amado Mestre Jesus, antes que passasse pelo seu martírio, ensinou-nos: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, queridos irmãos, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Convidando essa irmã para que mentalizasse a imagem de Jesus na cruz, pedi-lhe que pensasse também em Maria, sua mãe tão amada, que ao pé da cruz contemplava o seu filho sacrificado, o seu filho injustiçado. Que ela pensasse na dor daquela mãe que estava ali vendo o seu filho muito, mas muito adorado, que nada devia perante a justiça dos homens e tampouco perante a justiça divina, mas ali, crucificado. Que ela pensasse que Jesus, naquele momento, estava abandonado dos seus amigos. Que Jesus, ali, era considerado um criminoso. E que ela pensasse na dor daquela mãe. Mas Jesus, com Deus, era a maioria na cruz. Jesus ressuscitou no 3º dia glorioso, venceu a morte. Assim como Jesus ressuscitou no 3º dia, todos nós somos espíritos imortais, portanto, viveremos para sempre. Nós não podemos asseverar que somos eternos, porque tivemos um princípio, mas estamos vivendo uma vida eterna, porque o eterno não teve início e não terá fim. Somos espíritos imortais, portanto, as promessas de Jesus, as suas consolações são para o futuro. Mas aquele que crê nele e se esforça para vivenciar os seus ensinamentos, esse já encontra consolação em si mesmo. E mais, o próprio Jesus ressuscitado, ele veio ensinar-nos de que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certa feita, ele foi informado que um dos seus amigos morrera, chamava-se Lázaro. E Jesus, depois que
ele soube que seu amigo havia desencarnado, ele disse que Lázaro não morrera, mas dormia. Mas as pessoas não entenderam o que Jesus disse. E ainda ele ficou naquele lugar por um tempo e foi até Betânia, onde Lázaro, irmão de Marta e Maria, já havia sido sepultado. Uma das irmãs disse assim: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus perguntou: crê mesmo nisto? Sim, Senhor, eu creio. E Jesus afirmou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive em mim, jamais conhecerá a morte. Vamos aonde Lázaro está. E lá, Jesus pediu que eles removessem a pedra do túmulo e ordenou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro, que estava morto aos olhos do mundo, saiu para fora, vivo. E ali muitos testemunharam que aquele profeta era o Messias de Deus, que os profetas da antiguidade haviam anunciado. Queridos irmãos, os nossos entes queridos estão vivos. Os nossos entes queridos, nessa data que é convencionada na cultura humana, quando eles recebem as nossas preces, para eles, elas são consolações. Permitam-me dar um exemplo. Eu que já passei por esses momentos quando os meus pais desencarnaram. E quem já passou por essa experiência sabe o quanto aquele instante é doloroso. Mas, graças a Jesus, nós temos a doutrina espírita, que vem explicitar-nos de que nós deixamos o corpo físico, mas continuamos a nossa vida. E eu despedi-me da minha mãe com a certeza de que ela continuaria. Mas sempre recordando de minha mãe. E eu queria muito conversar com ela. Recordei-me de que ela estava no plano espiritual. E quem já se desligou da matéria deve prosseguir em sua evolução, deve continuar trabalhando pelo seu progresso. Então, eu não fiquei evocando o espírito de minha mãe, sempre recordando-me dela e orando pela sua paz, até que um dia, algum tempo depois, durante a madrugada, despertei-me, abri os olhos, acordei em um lugar que eu não conhecia e deparei-me com a minha mãe. Ela estava ali, de braços abertos, nos abraçamos, choramos, conversamos, e eu não queria despedir-me dela novamente, mas tive que retornar ao corpo para continuar a minha existência. Confesso-lhes que não foi um sonho, mas sim, todos nós temos a capacidade de sairmos do nosso corpo físico e excursionarmos pelo astral, pelas outras dimensões ou pelo mundo espiritual. Foi um alento. Pensem nesta felicidade que todos nós podemos usufruir. E aí, conversando com essa irmã, com essa amiga muito querida, desconsolada pela desencarnação do seu esposo, que ela tanto ama, que nós poderíamos dizer no senso comum, sua alma gêmea, que ela também poderia reencontrar o seu ente querido. Eu disse-lhe dessa minha experiência, que não foi um delírio, que não foi um surto psicótico, mas sim uma realidade. E eu afirmei a ela: confie em Jesus, porque Jesus ressuscitado está dizendo ao mundo
que nós vamos continuar a nossa vida. E graças a ele, ela teve a oportunidade de reencontrar o seu esposo nas esferas do sonho. E ela falou para mim, não era um sonho, era verdade, eu estava com ele estava tão lindo. Ela tinha certeza que reencontrou o seu esposo. Eu falei, eu não lhe disse? E aí eu aproveitei a oportunidade, não tripudiei na sua alegria, nem na sua fé, pois ela é das igrejas pentecostais, é uma evangélica, mas naquele momento ela tinha a confiança plena no que Jesus ensinou, que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Mas há pouco tempo, nossa irmã teve uma notícia a respeito desta negligência que ela afirmou que seu esposo fora vítima, e aí teve uma recaída moral, entrou num processo depressivo, mas graças a Deus já está saindo novamente desta condição de conflito íntimo em aceitar ou não a separação física do esposo. E eu disse a ela, minha irmã, não pense em desistir desta existência, porque se você procurar acabar com a sua vida para encontrar o seu amado, lamento, mas como dizem os evangélicos, você irá para o inferno e nunca mais irá encontrá-lo. Porque assim é que eles entendem. E nós sabemos que através do suicídio, aqueles que buscam seus entes queridos não os reencontram em menos de séculos e séculos. Segundo os espíritos, estima-se no mínimo 300 anos. É lamentável. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados que choram porque serão consolados, às vezes nós percebemos irmãos nossos fazendo os seguintes questionamentos. Por que que o meu filho é assim? Por que que eu tive uma filha desta forma? Ora, por que que em lares que tem 3 filhos, um nasce em condições especiais, necessitado de maior atenção dos seus progenitores? Porque alguns nascem na opulência e outros na miséria? Porque em alguns lares as pessoas, as famílias esbanjam riquezas, enquanto que outras famílias estão removendo lixo, garimpando alimentos? Por que que tem crianças que reclamam daquela mesa lauta, rica de alimentos, enquanto outras, ao encontrarem um sanduíche mordido no lixo, pega e come? Como tive a oportunidade de ver isso acontecer e que me comoveu às lágrimas. Por que essas diferenças sociais? Por que tantos irmãos nossos sorriem enquanto outros choram? Será que Deus é imparcial? Será que Deus gosta mais de uns do que de outros? Será que Deus criou filhos privilegiados? Ou Ele nos criou iguais? Ou Ele nos criou semelhantes, com as mesmas possibilidades? Na primeira questão, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: o que é Deus? E os imortais responderam: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E ainda neste primeiro capítulo, Allan Kardec elenca alguns atributos de Deus, algumas das qualidades divinas do Criador, como, por exemplo, soberanamente bom e justo. Ora,
Se Deus é soberanamente bom e justo, e nos criou a todos espíritos simples e ignorantes, essas diferenças, elas só existem por nossa conta, pela nossa única responsabilidade. Não vamos dizer aqui sobre culpas, pois elas fazem parte de um outro capítulo. No início, simples e ignorantes, nós, espíritos imortais, não fomos criados todos ao mesmo tempo. Ainda existem espíritos nas primeiras etapas evolutivas, enquanto espíritos mais avançados. Espíritos que já alcançaram a comunhão com Deus, portanto, não reencarnarão mais. Nós somos espíritos que ainda reencarnaremos por algum tempo. Já tivemos várias reencarnações e só temos uma vida, a vida de espírito. Somos espíritos, temos uma vida de espírito, mas várias existências. As existências nós as chamamos de reencarnações e os intervalos entre elas de erraticidade. Nós evoluímos quando estamos encarnados e evoluímos quando estamos desencarnados. Contudo, quando estamos no plano físico, que este mundo objetivo em que nos encontramos, nós estamos praticando aquilo que nós aprendemos quando estagiávamos na erraticidade ou no plano espiritual. Lá temos a teoria e aqui a prática. Todos que desencarnam têm consciência de que um dia reencarnarão? Não. Muitos irmãos nossos desencarnam no plano espiritual, numas condições até favoráveis, não admitem que irão reencarnar. Por quê? Não pensem que os nossos irmãos muçulmanos, católicos, evangélicos, budistas, enfim, taoístas, de outras religiões, ao desencarnarem, que serão espíritos com conhecimentos espíritas. Não, porque o mundo espiritual não é o mundo dos espíritas, é um mundo de muitas diversidades, de crenças, de conhecimentos. E cada um de nós vai para a esfera compatível com as suas conquistas. Quando nós, às vezes, temos notícias de alguém que foi vítima de violência, muitos ficam revoltados e têm até impulsos violentos. Mas no Espiritismo nós sabemos que, se somos nós responsáveis pelo nosso destino, porque temos o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de decidirmos, muitos dos nossos irmãos ainda não tiveram suas consciências despertas. Daí nós dizermos, fulano não tem consciência. Sim, é fato, porque muitos espíritos ainda trazem suas consciências cristalizadas no mal. A que mal nos referimos? A ausência do bem. Que ausência do bem? Espíritos que ainda se permitem o predomínio das más tendências e desta forma agem com reflexos condicionados e refletidamente se permitindo gastar dissolutamente os dons que Deus lhe confiara a título precário. Todos nós seremos espíritos ainda livres das reencarnações que podemos dizer probatórias e expiatórias. Todos nós passamos por provações, mas nem todos estamos passando por expiações. Em o livro O Consolador, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o querido mentor faz uma distinção entre provação e expiação, explicando que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Portanto, amados irmãos, quando somos espíritos falidos, nós não escapamos das prerrogativas da lei que diz, lei divina, que para o espírito que caiu,
é importante que ele passe pela fase do arrependimento. Arrependeu-se, teve a tomada de consciência, porque o Espírito só começa a reparar os seus erros a partir do momento em que ele tem consciência daquilo que ele praticou, dos males perpetrados contra ele e contra seu próximo. Daí passar para a segunda fase, que é a expiação, que consiste nos efeitos, nos resultados das ações realizadas no pretérito. E após as expiações, nós temos aí a reparação. Emmanuel usa um termo que nós entendemos que é uma força de expressão, a expiação, a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Mas não é Deus que impõe essa pena, não é Deus que castiga, porque Deus não castiga, Deus não pune, Deus corrige. Lá no livro de Jó está, tudo que vem de Deus é bom, tudo que Deus permite é necessário. Então, queridos irmãos, Deus não castiga. Bem-aventurado, ainda diz no livro de Jó, é o homem a quem Deus tudo corrige, porque lá na questão 621, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E os luminares da humanidade responderam: na consciência. Então, é a própria consciência que vai reajustando o espírito para que ele possa percorrer a sua senda de ascensão, de maneira que ele não se comprometa perante a contabilidade divina ao cometer crimes contra ele e contra os seus semelhantes. Não vai aqui, evidentemente, quando nós falamos dos nossos irmãos que se mataram, eles fogem do caminho normal. É a maior transgressão às leis de Deus, o acabar com a própria vida. E aqueles que cometem crimes, estes vão retardando, vão postergando, vão adiando, vão protelando a felicidade a que estão destinados. E é na nossa consciência que nós vamos construindo o nosso destino. No hospital, nós sabemos que tem pacientes, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos. Um hospital que tem pessoas bem aquinhoadas materialmente, pessoas de um bom poder aquisitivo, mas também podemos encontrar uma ala de pessoas indigentes. E assim, o Espírito André Luiz narra que ele, acompanhado de um mentor, foram visitar um espírito que estava encarnado, passando por uma enfermidade cruel. Ele referia-se a Léo. Léo era um senhor que estava tuberculoso, seus pulmões, eles estavam em frangalhos, justamente por conta da doença, e ele estava só, não havia um parente ao lado dele, naquele seu leito de sofrimento. O Espírito de André Luiz teve a permissão do seu mentor para auscultar, para ouvir o que Léo estava pensando. E como é que o Espírito às vezes conversa conosco? Nossos irmãos aqui, e vou abrir um parêntese, já tiveram a experiência de que uma voz está falando conosco. Você fala alguma coisa e tem uma resposta. É você respondendo para você mesmo, aquela voz secreta. Muitas vezes aquela voz secreta que fala conosco, o nosso íntimo, é um espírito amigo conversando conosco. Deus pode falar conosco assim? Também pode, porque Deus, ele é infinito em suas possibilidades. E aí, o mentor explicou que aquele irmão, Léo, ele, quando era criança, ele tinha problemas mentais. E seu irmão,
Henrique, assim que ficara órfão dos seus pais, ele providenciou para ficar com os bens que pertenciam a ambos. Então, com o próprio consentimento de Léo, Henrique apossou-se da herança dos seus pais. Com o tempo, o que fez Henrique? Internou Léo numa instituição para doentes mentais. E, naturalmente, passou a usufruir dos recursos materiais que ele mobilizou ilicitamente, mas perante a justiça era considerado legal, em detrimento da felicidade do seu irmão. Com o passar dos anos, Léo foi constrangido a sair da instituição e ele procurou o seu irmão Henrique, buscando amparo, mas este o expulsou. Este não aceitou que Léo o procurasse para viver em sua companhia. Léo não teve outra alternativa senão viver em busca de abrigo e de recursos para manter-se naquela existência. Até que um empresário, compadecido da sua situação, o contratou para que ele trabalhasse de vigia noturno, rondando um prédio comercial. Certa feita, exposto às intempéries, ao frio, à chuva, ele desmaiou, caindo sobre uma poça de sangue. Populares que se compadeceram daquele quadro, o levaram para o hospital. Então ali estava um homem considerado indigente, tuberculoso, prestes a desencarnar. Na parede, em seu quarto, um crucifixo. Ele olhava para a imagem de Jesus e meditava que Jesus nada devia e fora crucificado, e ele, que era um pecador, o que poderia esperar? Então ele confiava em Jesus, ele confiava na consolação do Cristo Redentor. O mentor contou a André Luiz que este mesmo Léo, na existência anterior, chamava-se Ernesto. Léo, na existência anterior, chamava-se Ernesto. E ele tivera um irmão que chamava Fernando. Eles eram filhos de uma família abastada, de uma família rica. Os pais desencarnaram e Fernando, o irmão de Ernesto, tinha deficiência intelectual. Ernesto, que já era casado, gostava muito de jogos, de viagens, de promover festas em sua casa. Ele tinha vergonha de Fernando. Então o que ele fez? Construiu como que uma cela no fundo da casa e deixava seu irmão ali segregado. Ernesto foi gastando os bens que lhe pertenciam e também os bens que ele sabia que poderia apossar-se, que pertenciam por direito a Fernando. Mas enquanto Fernando vivesse, enquanto Fernando estivesse encarnado, ele, Ernesto, não poderia usufruir dos bens que ele queria ter. Então ele pensou, Ernesto, em livrar-se de Fernando, porque os bens que lhe pertenciam, estes já estavam sendo esgotados pelos seus disparates, pelos seus abusos. Mas Fernando, ele era um homem muito forte. Ele não ficava doente, exceto que ele sofria de bronquite. E como Ernesto
aquele Ernesto de ontem, que é o Léo de hoje, queria livrar-se do seu irmão para ficar com os seus bens, ele pensou numa maneira de provocar a morte do irmão. Pediu aos escravos, pois era naquele período, no século XVIII, no século XIX, para que eles deixassem a porta do quarto, daquela cela, lá no fundo da casa, aberta, para que ele, Fernando, pudesse ficar exposto ao tempo. E assim, Fernando realmente dormia ao relento, mas por ser forte, não passava senão por aquele momento de crise da bronquite que ele sofria. Ernesto, precisando dos recursos financeiros que pertenciam ao irmão, pensou em cometer um crime. Lançou mão de um punhal e quando à noite seu irmão Fernando estava dormindo, ele varou seu peito com aquela lâmina. Matou seu irmão Fernando. Liberou 2 escravos, chamou os demais, dizendo-lhes que aqueles escravos fujões mataram seu irmão. E assim, dissimulado, perante a justiça, ele apossou-se dos bens que pertenciam ao seu irmão assassinado. Com o tempo, ele, Ernesto, porque todos nós passaremos por essa experiência, também desencarnou. Sofreu horrivelmente nas regiões inferiores, nas regiões sombrias, mas Fernando lhe perdoara. E ele foi recolhido pelos espíritos superiores, este mesmo Ernesto, e reencarnou para passar por expiações, pelos resultados dos males que ele praticou na existência anterior. Então, ele reencarnou com deficiência intelectual, como seu irmão Fernando do passado. Ele foi vítima de injustiça do irmão Henrique, como ele foi aquele que cometeu injustiça com o irmão do pretérito. Mas Deus não precisa para que alguém lance mão homicida para que suas leis se cumpram. Não. Sofrendo a doença, a tuberculose, os seus pulmões ali, vilipendiados, agredidos, feridos, ele estava sofrendo a semelhança de Fernando, que tivera seus pulmões perfurados por um punhal. Vejam bem, ele foi humilhado, desprezado, viveu na indigência e estava ali agora desencarnando. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: justiça das aflições, ela se cumpriu? Sim, ela se cumpriu, porque este Léo, pela sua condição de aceitação, de resignação, ele estava ali agora expirando. Quer dizer isso? Ele estava quitando o seu débito perante as leis divinas. Porque se no passado ele foi um fratricida, o irmão que tirara a vida do outro, que abusara dos bens materiais, agora nessa existência desprovido de tudo, ele estava ali resgatando o seu débito. E o irmão Henrique, este estava contraindo débitos e, por sua vez, ele também vai resgatar as suas dívidas. Então, amados irmãos, evidentemente, numa conversa singela como essa, nós não temos aqui a pretensão de falarmos de todos os aspectos da justiça divina, mas que fique este alento: Deus é justo, soberanamente bom e justo. E esses nossos irmãos que fazem o mal, peçamos a Deus que se compadeça deles, porque eles vão sofrer, eles vão passar por expiações. Disse Jesus que esses nossos irmãos vão pagar até o último ceitil. Então, queridos irmãos,
Confiemos em Deus, confiemos em Jesus e façamos o melhor de nós. Se alguém nos agride, perdoemos. É difícil? Sim. Por quê? Porque ainda trazemos conosco uma cota de orgulho significativa. Nós muitas vezes não aceitamos, quase sempre nunca aceitamos as ofensas. Precisamos aprender a aceitá-las. Quem tiver a oportunidade de ler as narrativas da época em que Jesus esteve conosco, além dos evangelhos, como por exemplo o livro Boa Nova, vão perceber que Jesus sofreu e muito. Jesus, ele era caluniado. Existiam aqueles que falavam que Jesus era beberrão, que Jesus era mentiroso, que Jesus era glutão, comia muito, que Jesus era um aproveitador, que Jesus operava pelo demônio. Então, se Jesus foi vítima de injustiças, e nós que somos espíritos ainda de qualidades inferiores, que trazemos conosco as nossas imperfeições. Então, sempre que nós formos vítimas de injustiças, recordemos Jesus e peçamos a Ele que nos dê forças, porque, amados, não é fácil sofrermos calúnias, não é fácil sermos vítimas de maledicência, mas roguemos a Deus que nos dê forças, para que sejamos humildes, porque se nesta existência nós estamos sofrendo e não percebemos que as causas foram provocadas por nós mesmos, com certeza são heranças do passado, porque herdamos de nós mesmos. Somos nessa existência o que fizemos de nós no pretérito. Fui claro, meus irmãos? Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco e que nós não nos esqueçamos que nós não fomos criados para as aflições, mas sim fomos criados para a felicidade. Somos espíritos bem-aventurados e nosso amado Mestre Jesus foi criado também como nós outros, espíritos simples e ignorantes, mas ele trabalhou para poder alcançar a sua perfeição. Daí os espíritos anunciarem, através de Allan Kardec, que o modelo e guia da humanidade é Jesus. Que Ele nos abençoe, nos ampare, nos ilumine agora e sempre. Gratidão, amados.